gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, como eu prometi, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a minha vida e como eu vim parar na Noruega. Então, voltando a alguns anos atrás, eu sou formada em Engenharia de Alimentos, eu tenho 2 pós-graduação, uma de Engenharia de Segurança do Trabalho e outra em Auditoria e Meio Ambiente. E estava trabalhando há 8 anos numa empresa muito grande no Brasil, por sinal, que trabalhava numa esfera, uma potência também maior no Brasil. Então, com a crise do governo, do país, veio o Lava Jato e eu fui demitida como muitos profissionais. Então, assim, foi uma situação bem complicada, claro, né? Eu voltei para casa, graças a Deus eu ainda tenho pai e mãe que me ajudaram imenso, ainda sempre me ajudam. Então eu voltei para casa e tentei refazer minha vida. Porém, eu tive uma depressão que eu achei bem natural, como a minha analista falava. Enfim, então o que foi que aconteceu? Eu tenho um tio que já estava fazendo em Portugal um doutorado na área também de Engenharia de Segurança do Trabalho e me aconselhou a tentar conhecer mais da cultura de Portugal, quem sabe eu fazer um mestrado lá, né, futuramente. Então foi o que eu fiz. Com mais ou menos um ano e meio de desemprego no Brasil, coloquei meu currículo em todos os cantos, para todas as construtoras, onde eu poderia atuar novamente e voltar para o mercado sem sucesso. Então, 3 meses antes da minha viagem, que foi dia 14 de agosto de 2017, 3 meses antes eu comecei a pesquisar a cultura do país, como é que se regia, porque todo mundo fala, nós somos primos, né? Brasil e Portugal. Gente, não é bem assim. Vou contar alguns detalhes para vocês da minha vivência, do meu trabalho em Portugal. Então vamos lá. Eu comecei a pesquisar, como eu falei, e decidi. Falei com os meus pais, eles não gostaram muito da ideia, mas abraçaram a causa comigo. Então eu vim para Portugal com uma amiga minha que também se dispôs imenso. Eu sou muito grata a ela, graças a Deus, porque ela me ajudou bastante ao primeiro passo, que não é fácil. Não é fácil, gente, uma decisão dessa, de você tentar mudar a sua vida completamente e começar tudo do zero. Não é fácil porque a Europa é uma estrutura sim diferente do nosso país. Infelizmente, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, claro, como tudo na vida. Mas enfim, a gente arrumou as malas e viemos para Portugal, até para casa de uma amiga dessa minha amiga. Então a gente recebeu um suporte, porém eu teria que decidir em 3 meses se realmente eu ia ficar em Portugal ou ia voltar para o Brasil. Então eu vim com certa bagagem, claro, e começamos a pesquisar como era a vida. No início foi tudo maravilhoso, porque eu passei agosto e setembro estudando as coisas, onde é que eu poderia me colocar. Comecei a colocar currículos nas construtoras, né, de Portugal, também do Porto e arredores. Então não fiquei parada esperando que caísse do céu, né, lógico. Então foi o que aconteceu. A gente decidiu fazer uma viagem, já que a gente estava em Portugal, porque quando eu começasse a trabalhar, eu não poderia parar para viajar. E eu também queria viajar com ela, conhecer as coisas com ela, com essa minha amiga. Então foi o que a gente fez. Primeiro a gente passou 4 dias na França, aí depois da França a gente alugou um carro e foi conhecer praticamente Portugal todo. E foi de grande valia, porque a gente relaxa a mente do que se passou e coloca os pés no chão e vamos começar. Então foi o que aconteceu. Quando foi novembro, essa minha amiga voltou para o Brasil e eu decidi realmente ficar
e seguir e ver o que é que iria acontecer. Então, eu não sabia de residência, eu não sabia como é que se pedia, eu só fiz a entrada lá e avisei com até 90 dias, né, para o CEF, que eu estava presente no país, mas eu não sabia o que é que iria acontecer. Então, assim, comecei a pesquisar. O Facebook foi uma ferramenta para mim muito, muito importante nessa época, porque ela me trouxe os recursos que eu precisava, as informações preciosas e precisas para eu começar o processo. Então, eu comecei a trabalhar de serviço de mesa mesmo, empregada de mesa. Comecei a trabalhar em cafés, a princípio. Essa parte, né, negativa, eu trabalhei o último mês num café pequeno lá em Lisboa. Eu estava alocada em Lisboa e o meu patrão não me pagou. Então eu recebi o calote, como a gente chama no Brasil. Mas enfim, isso foi acontecendo de uma forma bem natural. Os meses foram passando e eu fiquei nesse café por 8 meses, mais ou menos, de 5 a 8 meses, eu não lembro mais ou menos quanto foi a época certa, mas eu percebi que ele começava a me enrolar, porque dizia que tinha dado o número da segurança social, que eu também vou chegar nisso, e esse número nunca aparecia. Quando você chega a Portugal, que começa a trabalhar, a maioria das vezes você recebe o quê? Um contrato de trabalho. Então, a nossa carteira de trabalho do Brasil, acho que nem precisa trazer, eu trouxe por precaução, mas não precisa porque ela não vai ajudar e nem vai lhe influenciar em nada. Então, aqui você recebe um contrato de trabalho, aqui que eu digo é na Europa, você recebe um contrato de trabalho e do contrato de trabalho, depois de 1 mês, 2 meses, o seu patrão pode dar entrada no CEF, porque começa a fazer os descontos, né, dos impostos e tudo, para você ter a numeração. Com a numeração e toda a documentação, você já encaminha para o CEF para pedir a sua entrevista e você ter sua primeira residência. Que não é fácil, mas como eu consegui, você também consegue. Então vamos à luta. Enfim, então eu estava vendo que eu estava trabalhando muito. Realmente, era um trabalho braçal mega cansativo. Eu não preciso nem dizer que tem N mil trilhões de brasileiros também na mesma situação que eu estava. E a gente trabalha bastante mesmo. Então, aquele ditado que diz, como o português não quer o subemprego, digamos assim, porque é um emprego sim, mas não era um emprego que eu almejava, lógico. O meu intuito e o meu desejo era voltar para a minha área de obras. Porém, eu não consegui. Eu ia ficar parada chorando, esperando que caísse o céu? Não. Porque eu nunca fui mulher de ficar esperando que alguém pagasse conta. Pelo contrário, eu sempre arregacei as mangas e fui à luta. Sempre trabalhei muito. Então, assim, eu era engenheira de campo. Eu já tinha esse desgaste físico. Então, para mim, foi diferente sim, eu não vou negar, foi diferente sim, você trabalhar 12, 13 horas em pé, não é? E depois no outro dia acordar cedo para voltar ao trabalho, não é fácil. Tem emprego em Portugal? Tem, emprego tem, mas resta saber se você está disposto realmente a pegar o que vier, porque eu tinha acabado de chegar no país, eu não poderia escolher. E eu não poderia esperar, que uma construtora, a Georgiana tá na Europa, em Portugal, vamos chamá-la para ela trabalhar. E esquece, porque também meus 8 anos que eu passei servindo a essa empresa e trabalhando, eu era subempregada de uma esfera, de uma empresa, de uma potência no Brasil, então isso também não seria nunca reconhecido em Portugal. Resumindo, eu trabalhei nesse café, quando eu vi que ele não chegava o meu número da segurança social, então eu pedi conta, mas o último mês ele não me pagou, infelizmente. Bom, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Vamos cair de novo para procurar mais emprego. Fiz várias entrevistas, teve uma pizzaria que ficava ao pé dos marcos lá de turismo, em Belém.
Eu fui lá, só passei 4 dias porque eu realmente não aguentei. Era o trabalho com paquistaneses e assim, era péssimo entender a língua, eles eram muito grossos, não tinham respeito nenhum. Não tô falando que eles são todos, né? Mas os que eu trabalhei nesse restaurante. Então, assim, foi complicado, eu só passei 4 dias. E graças a Deus, por fim, eu recebi uma oportunidade de trabalhar com meus ex-patrões, que foram os últimos. Eu agradeço a Deus porque eles foram realmente muito bons comigo. Me deram de imediato o contrato, então eu fiquei lá praticamente 1 ano. Foi muito bom mesmo. Então, assim, o que foi que se passou de... Eu tive que correr atrás do número da minha segurança social, que não foi fácil. Então, assim, gente, foi um período, como eu falo, né, vivendo e sobrevivendo. Realmente, eu passei um período de sobrevivência. Porque o salário de Portugal, o salário mínimo, eu acho que tá em 680 euros, não sei se tá... Não, 600 euros, se eu não me engano, 600 euros. Então, assim, as rendas, a gente não conseguiria alugar um apartamento todo para você e esquece. Então, só se você tiver com muita bala na agulha, como a gente fala. Então, assim, eu aluguei um quarto, fui alugando os quartos, né? Os quartos eram muito caros. Eu tive uma decepção muito grande até com o penúltimo, né? Senhorio, que é quem aluga o quarto nosso. Então, assim, a gente pensa, porque só brasileiro dá golpe. Não, gente, eu acho que em todo mundo existe golpes e que a gente fica mega insatisfeito. Então, o que foi que ele fez? Ele alugou o apartamento, sublocou o apartamento e ficou alugando os quartos para as pessoas que quiserem, só que eu e minha amiga que fomos para lá depois, a gente não sabia. E resumindo a história, foi muita confusão e eu não quero entrar nesse detalhe, mas se você quiser vir para Portugal para morar ou para tentar, agora venha com a reserva boa, porque o que se espera são rendas muito caras. Eu acho que isso já é declarado e todo mundo já sabe disso, então nem precisa eu ficar repetindo aqui, mas eu estou falando a minha experiência. Então, assim, resumindo a história, eu passei esse período todo em Portugal, foi 2 anos e alguma coisa, quase 3 anos, que 3 anos na Europa eu completo agora em agosto. E nesse meio tempo eu conheci meu esposo e com 1 ano de namoro nós noivamos e com mais ou menos 6 meses nós casamos. Então, assim, o casamento também é uma questão de você pedir documentação do Brasil, tem que ser apostilada. Isso, se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois para explicar. Não é difícil, mas é um pouco demorado, então você tem que ter um pouquinho de paciência, como tudo na vida, né? Mas enfim, então, quando a gente começou a namorar, no primeiro encontro mesmo ele disse, olha, eu sou português, minha família toda é daqui, porém eu moro na Noruega. Balançou minhas estruturas? Yes! Mas, gente, eu acho que com o passar do tempo, quando eu falei para os meus pais, eles, ai meu Deus, você vai para mais longe, para um local mais frio. Olha, eu não vou negar não. Eu não fiquei apavorada não, eu deixei o barco andar. Até porque eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. Eu não sabia o que aqui poderia acontecer ou não. Entreguei, olha, adeus. Segui em frente. Fomos namorando, ele ia me visitar de 3 a 4 meses. Passava 1 semana, passou as férias comigo. Então assim, eu via que o amor da gente só ia crescendo, crescendo, crescendo. E foi o que aconteceu. Quando foi no Natal de 2018, ele pediu minha mão. Foi mega emocionante. Foi num mirante lá em Lisboa. Depois, se vocês quiserem, eu mostro as fotos. E foi quando a gente começou a pensar realmente no casório, né? A dar entrada, que não é uma coisa tão simples. E como eu falei, requer tempo. Então, assim, eu comecei a pesquisar, fui ao cartório para saber como seria. Eu tinha que pedir documentação realmente autenticada pelo Brasil.
E isso foi passando, né? Então, assim, a documentação chegou, graças a Deus deu tudo certo. Quando a documentação chegou, aí foi que eu dei entrada verbalmente, né, no cartório. Então, você fica aguardando até o cartório lhe dar uma posição. Então, esse tempo foi demorando, né? A gente noivou em dezembro de 2018 e mais ou menos em janeiro eu fui ao cartório para saber como era o processo. Eles disseram a documentação, eu pedi para o Brasil e essa documentação demorou mais ou menos quase 2 meses. Então, assim, foi quando a gente deu entrada. Resumindo a história, do dia que a juíza de paz, né, disse que a gente poderia casar, que eu podia marcar para a chegada do documento, durou uns 3 meses. Então, assim, é corrido, né? Você tem que realmente lutar e assim, procurar todos os dias. E foi o que eu fiz. Quando foi, eu não lembro o mês mais ou menos, foi em abril, eu tive uma semana de férias do restaurante que eu estava ainda como empregada de mesa e fazia as coisas também na cozinha. Todo mundo faz a mesma coisa lá, todo mundo. O que eu acho, assim, importante frisar é que, infelizmente, no Brasil a gente tem essa discriminação. Eu não sei se são todos os países da Europa e no geral, mas Portugal mesmo, o nosso gerente, ele era engenheiro de segurança do trabalho também, ele é mestre. Então, assim, e eu era engenheira de segurança do trabalho, então, desculpa, engenheiro de alimentos. Ele é mestre em engenheiro de alimentos e eu também. Então, a gente fazia de absolutamente tudo, não tinha essa discriminação. Enfim, voltando ao cartório. Então, a gente deu entrada em abril e isso ficou demorando muito. Então, quando eu tive a primeira semana de férias, né? Antes de abril eu tinha já deixado a documentação lá e quando foi em abril eu fui lá procurar saber, porque eu não tinha recebido ligação deles ainda para a gente marcar a data do casamento. Então a juíza de paz disse, olha, o que está impactando é o quê? Porque a senhora mora em Portugal e o seu noivo mora na Noruega, então a senhora vai ter que me explicar como é isso. Não adianta você, vou tirar fotos para registrar, não adianta nada disso. Porque eu perguntei a ela, a senhora quer o que para eu comprovar que isso é verdade? Porque existem muitos casamentos fakes, a gente sabe disso, é sempre divulgado. Então, assim, eles têm uma cautela muito grande, né? Cada um sabe da sua situação. Então, eu corri atrás da minha. Ela me pediu testemunhas, tinha a família dele toda, os tios, que foram maravilhosos, foram meus padrinhos. Tem o meu sogro também, que já morava em Lisboa, então eu já dei até um endereço certo para ela, telefones e tudo. Então, ela disse, então tá, então vamos marcar o casamento. Dia 5 de agosto, meu esposo faz anos, a gente marcou dia 6, porque dia 5 eu tinha a entrevista do CEF, da primeira residência. Então, gente, foi tudo muito de repente, foi tudo muito rápido e Deus sabe de todas as coisas. Então, eu creio nisso. Para quem não tem essa crença ou acredita em alguma coisa, se agarre nisso, porque isso é muito importante na hora que a gente tá, não só na hora que a gente tá precisando, mas para a nossa vida mesmo, para o nosso crescimento. Então, ter uma fé, ter uma força é de grande valia. Então, o que foi que aconteceu? A gente marcou a data, eu marquei para dia 6, né, de agosto, e dia 5 a gente viajou para Guarda, que é uma cidade próxima a Lisboa, para eu fazer a entrevista do CEF, graças a Deus deu tudo ok. E dia 6 a gente casou no civil. Então, foi um casamento super simples, depois a gente foi almoçar, eu convidei 2 amigas, que uma é até fotógrafa, e foi como ela registrou meus momentos especiais. Obrigada, amiga! E assim, isso foi passando. Então, para também pedir conta, né, porque eu já tinha falado para a minha patroa que eu ia casar e depois do casamento eu seguiria para a Noruega para começar a minha vida.
Então, assim, foi muito corrido, porque eles precisaram realmente achar outra pessoa, né, pra me substituir. Então, assim, foi uma experiência única. Eu não me arrependo em nem um segundo de ter tomado essa decisão. Pelo contrário, mas tudo tem seu tempo, é verdade. Às vezes eu fico pensando, ai meu Deus, será que se eu tivesse vindo antes para conhecer Rui, não sei se eu teria conhecido meu marido. Não sei se teria acontecido tudo isso. E foi quando eu cheguei à Noruega, dia 9 de setembro. Aí, depois do casamento civil, nós marcamos o casamento, a festa, né, para os familiares, que foi num local belíssimo. Gente, vocês não têm noção. Se quiserem, eu depois também faço um vídeo só com as fotos. É o Jardim Botânico de Lisboa e ele fica na Estufa Real. Gente, é um local assim, é realmente um casamento de princesa. Os jardins são lindíssimos. O serviço foi maravilhoso. Pagamos barato? Não. Pagamos bem caro. Mas valeu a pena, porque eles foram impecáveis. Teve um coquetel de recepção, depois eu cheguei, recebi todos os meus convidados, depois eu fui tirar minhas fotos também, que ficaram lindíssimas. O profissional que nós escolhemos foi abençoado. Depois teve o jantar, servido com vinhos, água, depois espumante. Aí a festa rolou. Bom, os detalhes da festa, se vocês quiserem, depois eu conto como foi nosso casamento, que foi lindo. Enfim, então dia 6 de setembro a gente casou e fez a recepção. E dia 9 de setembro nós viajamos para a Noruega. Qual foi o meu primeiro impacto? As casas aqui, gente, são preparadas para o frio. São preparadas, sim. Nossa casa, nosso apartamento é maravilhoso. É um apartamento pequeno, realmente para um casal. É aconchegante. Eu vim dando meus detalhezinhos, né, de decoração. Mas meu esposo já tinha absolutamente tudo, o apartamento montado. Então a gente não teve muitos gastos. Vamos fazer só uma reforma na casa de banho que precisa. E já estamos trabalhando em relação a isso. Também eu vou mostrar a vocês o diário de obras. Enfim, eles são pessoas mega educadas. Porém, se estiver pensando em vir pra cá, aprenda norueguês. Pelo menos o básico. Por quê? Porque eles dão muita prioridade à língua. E eu acho importante. O inglês aqui, você fala, meu esposo fala fluente inglês, o trabalho dele é todo em inglês, então aqui, se você se reporta ao inglês, eles são muito educados e tentam lhe ajudar. Porém, claro que a língua mãe, o norueguês, você precisa saber de alguma coisa. Então, eu tô lutando para aprender, não é fácil. Gente, só o alfabeto você fica de cara, porque são várias letras desenhadas, vários fonemas, entendeu? E também eu tenho certeza que eles têm dificuldade com a nossa língua, porque eu tenho uma amiga russa que estava aprendendo lá em Portugal o português brasileiro e o português de Portugal, e não é fácil. Ela, nossa, Gê, o quanto é difícil, e é. Então, assim, a adaptação minha tá sendo, graças a Deus, muito boa. Eu tenho minha rotina. Eu, mesmo sabendo inglês, né? Eu sei o básico dos básicos. E o norueguês, eu não sei, eu sei zero. Eu só sei agradecer e muito mal. Então, assim, vou para supermercado, faço compras, vou ao shopping, vou dar uma volta. Nossa cidade é muito pequena, mas é lindíssima. Então, assim, olha, resumindo minha história, foi como eu vim parar na Noruega. Não desista dos seus sonhos, vá atrás, lute, aprenda uma língua que é importante, principalmente a língua que você deseja ir para esse país, né? Seja cortês. E outra, gente, humildade é tudo. Eu lembro que muitos depoimentos
Eu via no Facebook, né, a discriminação. Ah, você é médico e tá trabalhando em cozinha. Ah, você é dentista trabalhando num barzinho lá. Principalmente em Portugal, quando a gente... É o primeiro impacto de brasileiro, né? Ah, não, vou para Portugal porque a língua é mais fácil. Mais fácil e talvez lá eu consiga um trabalho. Tem trabalho sim, gente. É só arregaçar mangas e trabalhar. Eu acho que quando você quer, você vai à luta. Então, assim... não desista do que você quer. E outra, não desista de recomeçar. Todo dia a gente tem um novo começo. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que compartilhem, me sigam no Instagram. O Instagram, todos os dias eu boto alguma coisinha daqui, principalmente. Então é isso, gente. Mais uma vez eu agradeço. Eu espero que, sei lá, essas informações sejam úteis e sejam de valia para alguém, né? E assim, que alcancem realmente o maior número de pessoas, porque todo dia a gente tem o que aprender, né? E o que trabalhar e o que crescer na vida. Então é isso. Eu espero que vocês curtam. Compartilha, dá um like aí para ajudar o meu canal. Qualquer coisa eu estou à disposição. Se vocês quiserem me procurar, tem meu e-mail também aí. Como eu falei, eu tenho o Face e tenho o Instagram. Vocês também podem seguir. Tem muitas fotos também lá no Face, principalmente do casamento, tem algumas. E é isso. Vamos que vamos. Força na peruca, como dizia aquela humorista, né? Da Globo. E é isso, gente. Vamos seguir. E tenha um bom dia, tenha um ótimo resto de semana bom. Estarei aqui no próximo vídeo com mais novidades. Um beijo!